que está dentro das minhas possibilidades, aí sim eu estou correndo em erro do ponto de vista moral. Então isso é muito, muito importante também de ser tratado, já que há muitas pessoas que entendem caridade, salvação, como eu tendo que salvar o outro. Às vezes há esse equívoco no movimento espírita, né? Que eu teria que salvar o outro. Muito cuidado. Como a gente é espírita imperfeito, a nossa caridade com o próximo, ela também tem as suas limitações, e se eu passar desse ponto, eu posso cometer coisas muito perigosas. Vou citar um exemplo aqui, e já passo para o Eric. Por exemplo, eu não sou médico, não tenho conhecimento e competência nenhuma para salvar alguém. E uma pessoa, de repente, necessita de uma cirurgia, alguma coisa, e por mais que eu tenha o desejo de salvá-la e fazer o bem para ela, se eu, sem nenhuma competência, for lá e tentar fazer a cirurgia, eu mato a pessoa. Mesmo que eu tenha o desejo desesperado de salvar a pessoa. Mas eu não tenho condições, capacidade para aquilo. Se eu fizer isso, não é mais caridade, é irresponsabilidade. Só para citar um exemplo prático do dia a dia. Como a gente tem que ter muito cuidado também para entender a caridade de uma maneira racional. Às vezes as pessoas acham que caridade não está ligado ao uso da razão, né? Aquela ideia equivocada que o Emmanuel trouxe para o movimento espírita das duas asas, né? É a asa do coração e a asa da razão, separando as coisas, né? Isso aí é um equívoco. Para a gente praticar o bem e a caridade, a gente também tem que usar a razão. Tem que usar a lógica, raciocinar, tem que analisar as coisas. Porque senão eu também posso fazer a caridade de maneira errada, é não fazer a caridade. Isso também a gente tem que ter muito cuidado para não pensar que a intenção, a boa intenção é um elemento muito forte na virtude da caridade, mas ela não é tudo. Eu não posso fazer determinadas coisas e simplesmente usar como desculpa a boa intenção, porque também eu posso cometer maldades ou erros só baseado na boa intenção. Então, notem como a caridade é um conjunto de elementos que cada um precisa usar também o autoconhecimento para saber. A gente tem que usar os textos, a gente tem que conversar com os espíritos, a gente tem que também usar da capacidade de conhecimento para entender melhor a caridade e praticar melhor a caridade. Feito essa, meu primeiro comentário, eu passo para o Eric também comentar. Excelente. Excelente, exatamente isso, né? A caridade, como diz aí, ela não se resume à esmola, né? A caridade pelo pensamento, pela paciência, enfim. E a mesma esmola ela não pode ser feita de forma humilhante, né? Tem um jeito de fazer, né? Que também isso pode acontecer. Né? Lembrando do conceito de caridade que está lá no livro dos Espíritos, né? Que o pessoal brinca, o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, e a benevolência é diferente de beneficência, né? Porque a benevolência ela requer desinteresse. Então, você não fazer uma ação boa, mesmo que seja interessada, né? Não é caridade. Um empresário que contrata uma pessoa é uma ação boa, tá gerando um trabalho e tal, mas não é uma caridade, né? Existem três tipos de ações: ações morais, imorais e amorais, né? No caso do empresário é amoral, não é nem moral nem imoral. Agora, tem ações morais que são desinteressadas e ações imorais que vão contra a lei de Deus, né? Então tem que fazer essa distinção. E a caridade, ela, Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, né? A mais virtuosa é que se baseia na mais desinteressada caridade, né? Mas como diz aí, né? E tem que assistir na medida das suas forças, né? Tanto que vai dizer ali, né? Que o pobre que divide, né? Depois ali vai dizer, o pobre que divide um pedaço de pão é melhor do que o rico que dá só a sobra, né? Porque o pobre deu
deu o necessário, não deu só o supérfluo, né? Enfim, é aquela história da viúva, né? Na Bíblia. Então, a caridade ela requer esse desinteresse. Né? Você não pode fazer caridade pensando em algo, em uma recompensa, né? Nem material, nem espiritual. Tem gente que pensa que vai fazer caridade e vai ganhar bônus hora. Isso também é um tipo de interesse espiritual. Agora, você pode começar com interesse, porque é claro que é melhor entre não fazer o bem e fazer o bem interessadamente, melhor você fazer o bem, mas você tem que usar esse interesse para chegar num ponto de desinteresse, né, que é o ideal. Né? É um caminho que a gente pode fazer. Tem uma pergunta aqui a gente tem a Jandira, o Espanhol, boa noite, o Lauro, a Darlene, ela pergunta aqui: como saber se estamos agindo no limite de nossas forças? Como assistir ao próximo na medida de nossas forças? Como saber o limiar? Michel? Essa pergunta é muito boa. Eu sempre lembro algumas coisas quando a gente trata desse assunto, porque lá no Livro dos Espíritos, às vezes é uma coisa que eu comento sempre, porque é uma coisa que as pessoas às vezes não percebem. Percebam, estudem lá, olhem o Livro dos Espíritos. Quem não percebeu, agora eu falando vai perceber. Como é que Kardec encerra a terceira parte do Livro dos Espíritos? Lembra, o Livro dos Espíritos ele tem 4 partes, tá? O Livro dos Espíritos tem 4 partes. A terceira parte é sobre a moral, é onde vai desenvolver a ideia das virtudes, dos vícios, tudo mais. E ele termina a terceira parte, a última questão da terceira parte, é a famosa questão do conhecimento de si mesmo, que Santo Agostinho responde, a 919A. Ele termina, Kardec e os Espíritos terminam a terceira parte falando sobre autoconhecimento. Então, por exemplo, o limite das nossas forças, a gente vai ter que fazer uma análise. Por isso que tem que ser algo sincero, algo do coração, algo sincero, da alma. Por isso que é só a pessoa que sabe. É só a pessoa que sabe, porque a pessoa no seu íntimo sabe se ela podia fazer mais, se ela podia fazer menos. Ah, mas eu ainda estou com dúvida. Bom, mas você está nesse momento sendo sincero e procurando fazer o melhor? Tô. Você não tem certeza absoluta. Por que você não tem certeza absoluta, mesmo quando você quer sinceramente fazer a caridade? É uma pergunta que ela está ligada a essa que a Darlene fez. Por que a gente não consegue ter 100% de certeza, mesmo quando a gente internamente está sendo sincero? Por uma razão muito simples. Isso é característica do espírito imperfeito. O espírito imperfeito, como ele não sabe tudo, ele também, por não saber tudo, ele tem dificuldade até para praticar a virtude. Então, como é que você faz? Por exemplo, as nossas ações, elas são baseadas na nossa vontade, nas paixões, nos sentimentos que estão junto com essa vontade e as ações, né? E a nossa razão. Então, à medida que eu reflito mais, estudo mais, aprendo mais, eu amplio a minha capacidade de ação. Eu tenho mais capacidade de ação e de noção das coisas. Por isso que da mesma maneira que para a gente aprender algo, qualquer coisa que a gente vai fazer, quanto mais a gente aprender sobre esse algo, melhor a gente vai fazer. Vamos pegar um exemplo da escola ou o exemplo da profissão. Lembra como é que era na escola? A gente vai lá, desde criancinha para a escola, a gente vai aprendendo a pintar, recortar, escrever, fazer o formato das letras. Percebam que quantos anos demoram para a gente aprender